Gente, eu fiz o Paz Bem e depois eu descobri hoje que eu não tinha gravado nada. Então vamos de novo. Às vezes a gente erra. Então, Paz e Bem dessa terça-feira, eu resolvi conversar com vocês a partir de uma fala do Alisson Mascaro que ele fez na entrevista do dia 12. Quando ele falou em esperança, uma emoção profunda me invadiu a alma. E por conta disso eu fui olhar no dicionário, no Ruais. E no Ruais dizem que esperança deriva do clássico do latim spes ei, que o gafanhoto inclusive tem esse nome. E a esperança é por ele ser verde. E o verde habita a nossa terra, na natureza, nos nossos símbolos nacionais, que foram quase cooptados, mas não são, são nossos. E a esperança significa aquele sentimento de confiança em algo bom, em fé. Nós passamos momentos muito difíceis nesses últimos anos desde o golpe, mas com as informações do The Intercept, parece que nós começamos a respirar, começamos a ter esperança, um pouco mais de esperança. E para falar de esperança, eu fui procurar no Faustino alguma coisa sobre Rumi, porque nessa semana, nos dias que estreiam novos programas, um deles sobre as religiões afro, outro sobre, o Faustino vai falar sobre o Rumi. E o Rumi vai dizer o seguinte, que a razão, né, o Faustino conversando sobre Rumi, a razão sozinha não consegue desvelar a realidade, que é mais sutil e complexa. Ela necessita do aporte essencial da fé no coração. E na tradição mística, né, o Rumi, esse encontro com o Rumi, a partir de um olhar da semiótica, que eu coloco aí de quem é o artigo que eu pesquisei, é uma pessoa que se chama Celeste, existe um encontro do Rumi com o Francisco de Assis num eixo, que para mim é o eixo de esperança, é o eixo do amor. O amor que é aquele amor desde Sócrates e Platão, que foi tão debatido no banquete de Platão, onde o Sócrates, personagem, dá a voz do amor para uma mulher, dizendo que ele aprendeu com uma mulher quando as mulheres eram completamente rechaçadas, mas que nos traz claramente essa esperança a partir da ótica que o Faustino também vai falar conosco, da Simone Weil, porque nós sofremos tanta injustiça, um tormento de injustiça nesses novos tempos. E aí quando a gente fala em esperança, eu fui procurar um texto dentro do Espiritismo, que é aquilo que é a minha convicção. E no Espiritismo nós temos um texto de A Gênese. Esse livro é polêmico, depois nós vamos estudar no Caminhos do Espiritismo, porque depois do desencarne do Allan Kardec, desencarne para nós espíritas é a morte para outras religiões e convicções. Ele foi adulterado depois da 4ª edição, mas foi adulterado por interesses da federação, enfim, de outras pessoas que estavam à frente disso. Mas nós vamos estudar isso lá. Então eu não trouxe a parte adulterada, eu trouxe a parte que vai falar dessa esperança, desse sinal do tempo, desses novos tempos que nós estamos aí esperando, inclusive a liberdade do presidente Lula, esperando que a justiça seja feita diante de toda essa farsa que se montou em nome da justiça. E em Sinais dos Tempos, eles vão dizer assim, olha, existe um encadeamento no globo de solidariedade que é de causa e efeito com períodos de renovação moral da humanidade. E a humanidade aqui que nós tratamos é uma humanidade que é um ser coletivo. E essas revoluções, elas passam por individual, mas elas se realizam de século em século de forma coletiva. É como se tivesse um cataclismo moral, que foi isso que nós vivemos, toda essa aparente destruição, ou uma destruição que era necessária. Por quê? Porque as instituições do passado, elas não mais nos representam, as ruínas do antigo, de tudo isso, de todas essas leis, de tudo isso que foi invadido, que foi noticiado falsamente. Por quê? Porque a humanidade passa a ter novas necessidades.
E essas necessidades têm aspirações mais vastas, mais elevadas. A humanidade compreende o vazio em que foi embalada, a insuficiência das suas instituições, que é o que nós estamos vendo, para lhe dar felicidade. E já não encontra satisfações legítimas em nada disso, porque tudo lhe parece muito infantil. Então, o passado não basta para as novas aspirações dessa humanidade coletiva, para as suas novas necessidades, porque precisa de novos métodos, sem ilusões. Precisa de uma razão amadurecida, precisa que reclama alimentos espirituais mais substanciosos. O presente se torna efêmero e ela sente o mais amplo poder do destino. É aí que ela mergulha o olhar no passado, mas com meta, visando o futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e adquirir uma certeza consoladora. Nesse momento da esfera material, onde nós passamos por tantas coisas apertadas, muito se fala de tudo, da vida intelectual, mas o homem não caminha às cegas, porque ele sabe de onde vem e sabe para onde vai, porque está na terra. E o futuro se revela despojado de prejuízos, da ignorância, da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável. Tão certa a sucessão do dia como a noite, ou seja, a espiritualidade vai permear tudo isso. Eu vivo dizendo que esse canal é um canal, além de progressista, visionário, porque existe um caminho que nós vamos trilhar coletivamente nessas questões morais, porque o progresso moral, segundo a Gênesis, vai assegurar aos homens a felicidade na terra, porque ele refreia essas más paixões. Se essas pessoas tivessem minimamente uma espiritualidade, provavelmente não teriam tramado da forma que fizeram esses juízes e procuradores. Essa fala é minha, não está na Gênesis. E aí, as barreiras que separam os povos, segundo está na Gênesis, elas vão cair, porque caem, desculpa, esse é o barulho do meu e-mail que eu esqueci de desligar, caem os preconceitos de casta, se calam os antagonismos de seita e ensinam os homens que eles são irmãos e devem conviver mutuamente e não uns às custas dos outros. Então, a crença fundada nas verdades eternas, ela não tem controvérsias. A unidade da crença será o laço mais forte nesse momento de novos tempos e haverá uma fraternidade, grifo meu, e uma sororidade universal, onde os tempos de antagonismos religiosos que dividiam os povos e as famílias vão se extinguir, porque se prevê uma mudança radical das massas, um progresso geral que não se pode realizar dentro desse mundo acanhado, material, de coisas corriqueiras que fomentam o egoísmo. Os homens e as mulheres, grifo meu, porque isso foi escrito no século XVIII, a humanidade estará mais madura e vai lançar um novo olhar. Vai desaparecer aquelas gerações que levam consigo seus erros, seus prejuízos e toda a forma de segregação. Por quê? Porque outras virão imbuídas de novas gerações. Nós vimos, o Faustino fez um programa sobre a menina lá da Noruega, que agora é uma defensora voraz do meio ambiente. Então, e eles vão falar isso nos Sinais do Tempo, eles vão dizer assim, olha, uma imensidade de instituições civilizatórias e emancipatórias sob o influxo da iniciativa de homens e mulheres, grifo meu, serão predestinados a uma obra da regeneração, porque as leis penais vão se apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos humanos, esquecem-se os preconceitos de raça, de povos, e passam a se considerar uma grande família para fazer uma reforma de base de uma predisposição moral mais generalizada, onde existe o sentido das ideias espiritualistas. E a partir daí se modificam as relações sociais. Por quê? Porque elas passam a ter por base a caridade, a fraternidade, a benevolência com todos e a tolerância com todas as crenças, que é isso que nós vemos o Faustino trazer toda hora, de interconvicções.
E a realização de todas as ideias humanitárias vai permear esse novo terreno. E dentro disso, o Espiritismo se torna uma ferramenta poderosa, porque o Espiritismo ele não cria a renovação social, mas através dessa humanidade madura que se renova socialmente, ele potencializa esse diálogo interreligioso. Por isso que eu venho aqui e falo de Rumi, falo de tantas outras pessoas, porque isso para a gente tem um sentido e tem um valor imenso. Claro que nós temos retardatários, sabemos disso, sabemos que a extrema-direita está aí, mas esses retardatários, em determinado momento, haverá um outro cenário para eles. Por quê? Porque a luta é inevitável, essa luta moral que nós passamos, mas o futuro é do progresso, e o progresso vem com essa juventude. E principalmente existe esperança, eu peguei um livro da Dora que se chama Deus e Deus, eu dou todos os livros e toda a bibliografia aí. E ela diz assim, Deus habita em presença. E é exatamente o que nós estamos sentindo nesse momento de esperança, muitos de nós. Por quê? Ele habita em presença na natureza? Sim. No amor aos animais? Sim. Mas o santuário mais provável dessa esperança é o amor ao outro, o coração humano, o encontro com Deus e a percepção dele nesta humanidade coletiva. Gil já dizia, se eu quiser falar com Deus, tenho que estar tristonho, medonho, mas achar alegria, porque algo brota quando nós temos esse diálogo. Experimentar Deus através da oração, do grande outro, em gestos, em dança, em ajoelhar, conforme cada um viva a sua convicção. Mas é uma carga de emoção quando nós comungamos esse Deus. Dora nos lembra de Francisco de Assis, que enfrentou e se elevou acima das depressões por conta dos antagonismos dentro da sua ordem, mas ali nele pulsava Deus. Nesse momento nós temos o Papa Francisco que quando escreve a Lula diz a verdade vencerá. Mas a verdade vencerá é o título do livro que o Lula, segundo Mauro, bateu o pé que queria. Então nós estamos todos nessa grande verdade, nessa grande esperança de dias melhores. E essa esperança vem permeada de espiritualidade, vem permeada também por aqueles que não creem, vem permeada pelo ateísmo, mas vem permeada pela vida que nos permite dizer, temos agora um breve momento para respirar, depois de tanto sofrimento. É a esperança que nos acena. E para isso eu peguei, nós não sabemos exatamente, nós espíritas, quando começa esse mundo de regeneração, mas eu peguei justamente um poema da Dora Encontre, que diz assim, quando, vejam a beleza dele, quando meus olhos se perdem das coisas e andam ao vento, cravo a mente no que não passa e me contento. Quando minhas mãos se despregam de mim, repletas de coração, não há mais corpos que me separem, e os homens são o que são. Quando minha alma me aquieta, num mínimo verde ramo, Deus farfalha entre as folhagens e o amo. E quando meu pensamento se embriaga de remotas estrelas, transfiguro-me em azul. E eu sei que um dia hei de revê-las, e no vento que passa e que fica, e no amor que me vivifica, e no verde que ao sol estala, e no azul que o cosmos exala, se espraia uma alma infinita. No átomo, Deus se agita. No átimo, Deus governa. No íntimo, Deus palpita. E eu não poderia deixar de falar de Deus sem falar de uma música lindíssima do Cat Stevens, Yusuf, onde ele reza para o Deus. Ele fala, se você me perguntar quem meu Deus é o Deus do Islã. Mas ela é maravilhosa no sentido desse diálogo interreligioso que nós nos propomos aqui. Eu vou tocar só um pouquinho, e quem quiser depois vou sugerir que procure, porque tem a questão dos direitos autorais. إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم ضم دستور الحياة وحوى نور المبين وحوى نور المبين
ask me who my God is, on whose name I call. If you ask me who my God is, He's the God of us all. É um Deus misericordioso, é o Deus da minha alma. Então que no dia de hoje nós tenhamos essa esperança renovada, esse amor que nos alimenta, o amor a Deus, o amor ao Pai, que Jesus muitas vezes nos trouxe nas mais diversas formas, no perdão que não retalia o outro, como o Mauro falou no Paz de Bem de ontem, no amor que perdoa os inimigos e que ama independentemente de qualquer coisa, e no amor a si mesmo. E por falar de amor a si mesmo, hoje o Caminhos do Espiritismo passa a ser só de terça-feira, alternadamente entre programas ao vivo e programas gravados para que todos do coletivo possam participar do Sejus. E eu não dei os avisos, então agora eu vou pedir, por favor, se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, se você puder, faça uma doação solidária. Para finalizar esse dia de esperança, de paz, de amor, de alegria, nós vamos aqui sugerindo a todos aquele momento em que nós expiramos, inspiramos e nos ligamos. Nos ligamos àquilo que nesse momento signifique maior, que nos traga essa harmonia interior, que nos traga a esperança da justiça. Faustino cita muito Simone Weil. Simone Weil, que foi uma filósofa cristã, que falou contra a injustiça do mundo. E nós, mais uma vez, agora acreditamos. Acreditamos que aquilo que não é justo, como uma prisão política, possa ser revertido. Acreditamos que nós possamos rever essas instituições falidas. Acreditamos num novo momento de democracia. Acreditamos que possamos ter eleições sérias. Acreditamos e verdadeiras. Acreditamos que possamos construir coletivamente uma nova espiritualidade, uma nova amorosidade, uma nova humanidade, onde ser humano seja parte da vida e dessa vida que é compreendida e acolhida, que é abençoada, que é amada e que é todos os dias vivida de forma plena. Para todos vocês que nos acompanharam aqui no Paz e Bem, um beijo enorme e que nós estamos juntos. Lembre-se de olhar a programação do canal, ela está muito diversificada e nessa semana o Mauro estreia com as religiões afro. Vai ser uma beleza. Um beijo, eu sou a Carla Pavão, até a próxima.